Boa noite, gente, tudo bem? Quem fala é Júnior, monitor da disciplina Processo Civil 2, ministrada pelo professor Nilson. Hoje quero tratar para vocês três temas importantes para a elaboração do trabalho do processo simulado: a penhora, o depósito e a avaliação. Vamos começar. A penhora, meus amigos, é o ato processual que dá início ao procedimento da expropriação de um bem. Geralmente ocorre numa obrigação de pagar quantia, certo? Alguns doutrinadores, no tocante à natureza jurídica, consideram que a penhora ela tem uma natureza híbrida, ou seja, ela pode ter uma natureza executória e cautelar. Executória por quê? Porque viabiliza a expropriação dos bens do executado. E cautelar, que visa limitar a eficácia da disponibilidade do bem e garantir a preferência ao execute, na hora da adjudicação notadamente. Mas a doutrina majoritária diz que a penhora, de fato, só tem apenas natureza executória, justamente por conta da viabilização da expropriação de bens do executado. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a penhora ela traz reflexos tanto no direito material quanto no direito processual. Em relação ao direito material, ela traz uma restrição à disponibilidade dos bens do executado, bem como promove a alteração da posse, onde o Estado passa a ter a posse imediata e o depositário judicial passa a ter a posse imediata. Excepcionalmente, essa posse o executado vai configurar como sendo o próprio depositário judicial, não alterando a posse imediata dele, todavia modificando a posse imediata, não podendo o executado dispor do bem tal como ele entenda, tendo em vista que o bem está penhorado à disposição da justiça. Em relação ao direito processual, também a penhora gera alguns reflexos. Ela promove a individualização da responsabilidade patrimonial do executado, que antes tinha uma responsabilidade genérica, agora ela passa a ser específica em relação ao bem que foi penhorado. Garante ao exequente o direito de preferência, caso ele pretenda ficar com o bem em substituição ao dinheiro, ele pede a adjudicação do bem e pronto. Execução resolvida, será extinta pelo adimplemento. Também viabiliza a expropriação dos bens, convertendo os bens em moeda corrente, justamente com a finalidade de satisfazer o crédito do exequente. E confere para o executado a possibilidade da concessão do efeito suspensivo à sua defesa, seja na impugnação, seja nos embargos à execução. Estudando o artigo 831, diz o seguinte: a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto basta para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Ou seja, a gente acabou de ver, meus amigos, que a penhora é o primeiro passo para a expropriação dos bens, e ela é destinada notadamente para as obrigações de pagar a quantia. Todavia, nada obsta que essa modalidade, no caso, a penhora, venha a ser utilizado de modo subsidiário nas demais obrigações, ou seja, nas obrigações de não fazer, de fazer e entregar a quantia, quando essas obrigações ou forem convertidas em perdas e danos, que é exatamente quando houver a conversão da tutela específica, a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, em perdas e danos. Aí o artigo 499, 500 traz a questão da conversão dessas obrigações em perdas e danos. E o 816 diz que quando ocorrer a conversão dessas obrigações em perdas e danos, elas passarão por um procedimento de liquidação, para poder posteriormente ser executada pelo procedimento da obrigação de pagar quantia, ok? Isso aqui não é nem novidade, vamos dar continuidade. Vamos falar agora um pouco sobre a utilidade da penhora. De acordo com o artigo 836, diz o seguinte: não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente da determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.
Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação. Ou seja, aqui, meus amigos, trata especificamente da utilidade da penhora. De acordo com o artigo antecedente que nós lemos, a penhora ela tem que ser suficiente para o pagamento do valor principal, das custas, dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, certo? Só que quando for verificado que o bem penhorado, o valor dele será absorvido único e exclusivamente para quitar as custas do processo, o CPC 2015 diz que esse bem não vai ser penhorado. Até porque, o que adianta penalizar o executado na penhora dos bens, tendo em vista que não vai resolver o problema dele, vai simplesmente tomar o bem, pagar as custas do processo e nada mais. Então, por conta disso, o CPC diz que não vai haver penhora diante dessa situação. E os parágrafos 1º e 2º trazem uma situação muito inusitada, que eu vou mostrar aqui na certidão do oficial de justiça para ficar claro. Vamos imaginar que o oficial de justiça foi no domicílio do executado fazer a citação e já estava constado no mandado de citação a ordem de penhora. No caso, o oficial de justiça aqui, de fato, cumpriu com a ordem do magistrado, procedeu à citação deste executado aqui, só que ele deixou de fazer a penhora. Por quê? Porque na residência do executado só tinha os seguintes bens: um sofá de 3 lugares, 2 poltronas pequenas, 2 televisões, um rack, uma mesa redonda com tampa de vidro, com 8 cadeiras, um aparador, uma geladeira, um fogão de 4 bocas, 3 camas box, uma de casal e 2 de solteiro e alguns adornos, ainda que penhoráveis em face da natureza da dívida, são insuficientes para a garantia do pagamento principal, juros e demais combinações legais, haja vista a depreciação dos mesmos ao longo do tempo, tornando-se de pequeno valor. Esse é o parágrafo 1º. O 2º, certifico finalmente que os bens acima nominados ficaram na posse do senhor Ricardo, do próprio executado, no ato designado depositário provisório, tudo de acordo com o disposto no artigo 836, parágrafo 1º e 2º. Então, gente, daqui a prova prática da aplicação do artigo 836, parágrafo 1º. Quando o executado é citado, o oficial de justiça adentra o domicílio dele e verifica que na casa do executado só tem bens móveis que guarnecem a residência. Não faz sentido penhorar, até porque são de pequeno valor e, ademais, estão incluídos no rol das impenhorabilidades. Portanto, o oficial de justiça não ia levar mesmo, tá bom? Então, essa é a aplicação prática do artigo 836. Vamos dar continuidade. Em relação à documentação da penhora. De acordo com o artigo 838, a penhora ela será realizada mediante auto ou termo de penhora. E, basicamente, ela vai conter as seguintes especificações: a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita, os nomes do exequente e do executado, a descrição dos bens penhorados com as suas características, a nomeação do depositário dos bens, dando sequência, no 839. Considerar-se-á feita penhora mediante apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. O que isso significa? Parágrafo 1. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Vamos explicar a regrinha do artigo 838. O 838 diz que a penhora será realizada mediante auto ou termo de penhora. Mas qual é a diferença entre o auto de penhora e o termo de penhora? A diferença é o seguinte: o auto de penhora é o mecanismo utilizado quando a penhora é realizada pelo oficial de justiça, em cumprimento ao mandado judicial, no qual consta a ordem de penhora. Aí, nesse caso, o oficial de justiça vai expedir auto de penhora. Agora, o termo de penhora é a modalidade realizada pelo escrivão diante de bens apresentados nos próprios autos. Vou dar uma situação. Vamos imaginar que o juiz determinou a intimação do executado para que ele nomeasse bens à penhora, sob pena de incorrer na prática de ato atentatório à dignidade da justiça e ser penalizado com a multa singela de 20% sobre o valor da execução.
ou melhor dizendo, de até 20% sobre o valor da execução. Tá bom para ele? Aí, nesse caso, ele sabendo, opa, a dívida já é grande, ainda vou ser penalizado com 20%? De jeito nenhum. Vou imediatamente lá no fórum, ele chega lá na secretaria de vara, fala com o diretor de secretaria e indica um determinado bem, nomeia um bem a penhora. Nesse caso, o diretor de secretaria faz um termo de penhora, fazendo a especificação do bem, e pronto, está garantida a execução com a penhora. Ainda que o bem não tenha sido trazido pelo executado, até porque poderia ser um veículo ou poderia ser um imóvel. Não faria sentido o executado trazer o bem na nomeação da penhora. Mas fazendo a descrição nos autos, a penhora está efetivada, está garantida, e se o executado se desfazer, aí é que ele incorre em ato atentatório à dignidade da justiça. Tá bom? Em relação ao 839, diz basicamente a realização das diligências no tocante à penhora. Vamos supor que o oficial de justiça está com um mandado de citação, penhora e avaliação, e encontrou vários bens. Só que é muito complicado fazer a penhora desses bens em um único dia. Aí, nesse caso, se ele fez a penhora de 3 bens no dia, ele faz um primeiro auto de penhora, constando os 3 bens, com as especificações, e já atribui o valor. No outro dia, ele dá continuidade ao trabalho dele, faz a penhora dos bens restantes, faz um segundo auto de penhora, fazendo a descrição desses bens, e dando os respectivos valores. Então, quando essa situação ocorrer, ao invés de ele fazer um único documento, ele faz um auto de penhora para o primeiro dia e faz um outro auto de penhora para o segundo dia. Então, nós teremos 2 autos de penhora e avaliação. É só isso que a regra do CPC nos diz, tá bom? E o 841 diz o seguinte: formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Para quê? Para garantia do contraditório e da ampla defesa do executado. Até porque ele não teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, caso porventura já tenha transcorrido o prazo da apresentação da impugnação dos embargos e a penhora foi feita em momento posterior a tal ato processual. O executado vai ter obstaculizado o direito dele de se defender no tocante à penhora? Aí, nesse caso, está aqui o artigo 841, que confere a ele esse direito, mas ele vai poder se manifestar única e exclusivamente em relação à penhora, tendo em vista que as demais matérias de defesa já sofreram o instituto da preclusão temporal ou da preclusão consumativa, caso ele tenha apresentado a impugnação ou os embargos. Em regra, a intimação será feita na pessoa do advogado, caso esse executado já tenha um advogado constituído, ou se não tiver um advogado constituído, será feito pessoalmente por carta. É a regra. Excepcionalmente, caso o correio não atenda, aí, nesse caso, a intimação é feita por mandato, mas somente quando o executado não tiver advogado constituído nos autos. E a intimação é direcionada para o endereço constante nos autos, aquele que o exequente deu na petição inicial, seja da impugnação, ou, melhor dizendo, seja no cumprimento de sentença, seja no processo autônomo de execução, na petição simples, do cumprimento de sentença, ou na petição inicial dos autos da execução. Caso essa intimação sobre a penhora foi enviada para o endereço informado na inicial, o executado mudou de endereço e não comunicou o fato ao juiz, azar dele. A intimação será considerada válida e contra ele vai correr um prazo, aquele que o juiz tiver conferido, que pode ser 5, 10, 15 dias, ou outro prazo que for atribuído por lei, e ele perdeu o prazo, já era. Azar dele, a penhora permanece e passa para os demais atos, que vai transcorrer a execução. Nós temos aqui algumas regras específicas sobre a penhora. O artigo 833 trata da questão das impenhorabilidades, contém um rol de bens que não podem sofrer a incidência da penhora pelo Poder Judiciário. O 835 traz uma ordem de bens penhoráveis. Esse 835, ele organiza os bens na seguinte categoria: organização decrescente de probabilidade de liquidez. Ou seja,
aquele bem que é mais facilmente convertido em liquidez vai estar no topo da lista, seguindo os demais numa ordem decrescente, certo? E qual a finalidade disso? Organizar e facilitar a alienação, consequentemente garantir a satisfação da execução. Só que essa ordem, meus amigos, ela não é absoluta. Ela pode ser modificada pelo magistrado de acordo com o caso concreto e através de uma decisão bem fundamentada, com a finalidade de assegurar a efetividade da execução. Aí é possível ver uma alteração dos bens. E há ainda a possibilidade da substituição do dinheiro por dois instrumentos, ou uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial. Em ambos os casos, será acrescido 30% do valor correspondente ao dinheiro, tá bom? O executado dá essa garantia acrescido de 30%. O 782, parágrafo 1º, confere a possibilidade do cumprimento do mandado de citação, penhora e avaliação em comarcas contíguas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a execução está transcorrendo aqui em Fortaleza, mas o bem penhorado está lá em Caucaia. Pelo 782, é possível o próprio oficial de justiça, que está locado aqui na comarca de Fortaleza, fazer a penhora lá em Caucaia. Por quê? Fortaleza e Caucaia são comarcas contíguas. Aliás, a região metropolitana como um todo são consideradas como comarcas contíguas. Qual a finalidade dessa norma? Já pensou quão demorado seria o oficial de justiça disser: juiz, eu não vou cumprir essa ordem não, porque o bem está lá na Caucaia, está fora da minha jurisdição, portanto, por gentileza, peça uma carta precatória para que o juiz lá de Caucaia cumpra essa ordem da penhora, exatamente para facilitar a execução, notadamente a aplicação da penhora. Está aqui o regramento específico. O 782, parágrafo 2º, diz respeito à possibilidade do emprego de força judicial ou ainda força policial para a efetivação da penhora. O 845 diz que a penhora será realizada independentemente do local onde o bem penhorado esteja localizado. O artigo seguinte, o 772, traz regras específicas para a localização de bens executados pelo Poder Judiciário. Aí, no caso, desculpa, o Poder Judiciário se vale de sistemas informatizados para a localização de bens executados. Nós temos, ao todo, 5 sistemas informatizados. Nós temos o Bacenjude, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade dos Bens, o Renajude, o Infojude e o CIARCO. Vou falar sobre cada um deles. O Bacenjude é um sistema eletrônico que foi resultado de um convênio firmado entre o Poder Judiciário e o Banco Central, com a finalidade de viabilizar a pesquisa e a indisponibilidade de bens em valores localizados nas contas bancárias do executado. O cadastro, a Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens, tem a finalidade do cumprimento da ordem da indisponibilização do patrimônio imobiliário. É aquele sistema integrado com os cartórios de registro de imóveis. Aí coloca a cláusula de intransferibilidade, para que o executado não possa se desfazer dos bens, certo? Nós temos o Renajude, que é um sistema interligado com o Denatran, para colocar a cláusula de intransferibilidade nos veículos, e caso esse veículo venha separado numa blitz, ele pode ser imediatamente recolhido no depósito do Detran. O Infojude é um sistema interligado entre o Poder Judiciário e a própria Receita Federal para que o Poder Judiciário faça a pesquisa de bens, de acordo com a declaração do imposto de renda, por assim dizer. E o CIARCO, geralmente, é um sistema integrado junto à junta comercial, o registro de comércio, notadamente mais empregado naqueles casos envolvendo fraude de execução e desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos, ao todo, 5 sistemas informatizados que são utilizados para facilitar a busca de bens e a efetivação da execução pelo Poder Judiciário. O 846, ele traz a regra do arrombamento. Vamos supor que o oficial de justiça vá lá na residência do executado fazer o trabalho dele, que é a citação, consequentemente, a penhora.
Só que o executado simplesmente fecha a porta na cara do oficial de justiça. Se tiver essa ordem aqui do 846, o oficial de justiça vai estar acobertado, vai requisitar a força policial e vai arrombar a porta e vai entrar e vai fazer o trabalho dele. E o executado não vai poder se queixar contra isso. Claro, vai ser feito em horário específico, das 6 da manhã até as 18 horas. Passou desse horário, nada de ordem de arrombamento, pelo amor de Deus. E, em razão dessa conduta do executado, pode ainda incluir o seguinte: há um desrespeito ao cumprimento do dever da cooperação processual. Isso pode ser considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça e ainda o executado pode ser imputado pela prática do cometimento do crime de desobediência, a ser averiguado de acordo com o caso concreto. O 847 ao 853 traz as regras específicas sobre a modificação da penhora, não vou entrar em detalhes porque são bem extensas. O 852 traz a questão da alienação antecipada dos bens penhorados, notadamente aqueles bens que são facilmente depreciáveis, aí é possível fazer uma alienação antecipada para exatamente perder valor em relação a esses bens. E o 853 traz a oitiva das partes para suscitação de questões, conferindo a elas prazo de 3 dias para a manifestação. O professor Nilson gravou para vocês vídeos contendo modalidades especiais de penhora. Está aqui descrito no arquivo as 6 modalidades. E vocês deem uma visualização nos vídeos específicos para maiores detalhes sobre cada um deles, tá bom? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Vamos passar agora para o depósito. O depósito consiste na destituição do executado da sua posse sobre o bem penhorado ou arrestado. E esse bem é entregue a uma pessoa, geralmente a um terceiro, que é chamado de depositário judicial. E aí ele fica incumbido o dever de guardar, conservar ou gerenciar o bem. O regramento específico está aqui no artigo 159 do CPC 2015. E o depositário, quem pode ser o depositário? Vocês deem uma lida no artigo 840, que tem um regramento específico sobre quem pode ser o depositário judicial, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês sobre isso. A nomeação do depositário é um ato judicial e, uma vez nomeado, ele assume o encargo de ser um auxiliar da justiça. Aliás, ele é um auxiliar da justiça, conforme o artigo 149. E, por conta do seu trabalho, e caso ele tenha custos com a guarda, com a conservação ou a manutenção do bem, ele faz jus a uma remuneração que está aqui prevista no artigo 160. E isso também entra no rol da execução e tem o valor da penhora tem que cobrir isso aqui, essas despesas do depositário. E o 161 traz a questão da responsabilização desse depositário pelos prejuízos, independente da comprovação de dolo ou culpa, beleza? E encerra-se o depósito quando há ultimação dos meios executórios, remoção, morte, incapacidade civil, renúncia do depositário, ou ocorre qualquer dos motivos extintivos da penhora. Aí encerra as funções dele, tá bom? A avaliação, por fim, é o ato pelo qual será atribuído um valor ao bem penhorado. E ele subsidia os procedimentos da expropriação. Ou seja, todo bem, quando é penhorado, necessariamente ele passará por uma avaliação. E quem é que faz essa avaliação? É o próprio oficial de justiça, conforme o artigo 870. Em regra, é o oficial de justiça, até porque o nome dele é oficial de justiça avaliador e está no rol das atribuições dele que vocês viram lá em processo civil 1. Mas, quando um determinado bem, para ser avaliado, requerer conhecimentos técnicos especializados que escapam das atribuições do oficial de justiça, aí o juiz vai nomear um perito judicial e esse perito terá um prazo de 10 dias para fazer a avaliação e a atribuição do valor a um determinado bem. Mas, se for algo mais simplificado, por exemplo, quando o oficial de justiça for fazer a penhora do veículo, ele tem condições de fazer essa avaliação. Basta seguir a tabela FIP, atribuir um valor com base na tabela FIP e pronto, problema resolvido. Todos os bens que ele penhorar, necessariamente, no auto de penhora e avaliação, ele vai fazer a descrição sucinta de cada um dos bens, as características, o estado atual em que ele se encontra, e vai atribuir um valor.
e no final vai assinar, certo? O 871 traz as hipóteses que não vai ser feita a avaliação dos bens. Recomendo que vocês façam a leitura desse artigo. O 872 traz o regramento, como é que deve ser feita a avaliação dos bens. Basicamente, quando for expedido o auto de penhora e avaliação, vai constar do termo de vistoria. Se for feita uma perícia, o laudo do perito. Mas, basicamente, deverá constar os bens, com as suas características e o estado em que se encontra, e um valor de cada um deles. O 873 traz as hipóteses de nova avaliação, quando as partes arguem fundamentadamente a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, quando for verificado a posteriori que houve uma majoração ou diminuição do valor do bem, ou quando o juiz tiver dúvida nesse sentido. Aí, nesse caso, legitima uma nova avaliação. Mas, em regra, não será feita nova avaliação, salvo quando incorrer numa das hipóteses do artigo 873. O 874 faz uma menção de, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, pode ocorrer duas situações. Ou pode haver uma redução da penhora, ou pode haver uma ampliação da penhora. Os bens que vão ficar mantidos à disposição do Poder Judiciário, a escolha, obviamente, vai ser do exequente, até porque é o interesse dele. E, uma vez realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará seguimento aos demais atos de expropriação, que vai seguir com a adjudicação. Caso não se efetive a adjudicação pelo exequente, os demais interessados, seguir-se-á com a alienação judicial, que pode ser por iniciativa particular, quando o exequente vai atrás de um comprador para o bem, ou por leilão judicial. Aí, nesse caso, é feita uma oferta pública, vai ser expedido o edital e os demais trâmites burocráticos que a gente vai estudar mais lá na frente. Então, meus amigos, é isso que eu trago para vocês sobre a penhora. E disponibilizei para vocês modelos de peças específicos sobre como vocês deverão fazer a penhora. Então, encerro por aqui e até a próxima.